Muito boa tarde, missionário Miguel Bermude Marim e todos os irmãos e irmãs ali em São Felipe, Jaracuí, Venezuela. Realmente é uma bênção poder saudar vocês, a cada um de vocês. Hoje, quarta, 28 de dezembro de 2022, e todos os que estarão ouvindo esta saudação desse dia. Estamos vivendo em um tempo muito importante, onde Deus realizará tudo que tem em seu programa desde antes da fundação do mundo, que Ele traçou, e o maior deles é a nossa transformação, ou seja, a maior promessa que cada filho e filha de Deus desse tempo final está desejando, anelando, é ter um corpo perfeito, um corpo eterno, um corpo no qual não terá limitações e será eterno, ou seja, não terá esses problemas que tem nesses corpos terrenais, senão que será eterno e glorificado. E para chegar a obtê-lo, tem inúmeras profecias e eventos proféticos que estarão se cumprindo para levar até esse momento, como o cumprimento da visão da grande carpa. E quando esse momento chegue, tudo que Deus tem que dar ao seu povo para essa adoção, essa transformação, já terá acontecido. E isso corresponde ao ensinamento sobre a carpa, ou seja, será o tempo onde, quando estejamos adotados, transformados, já terá acontecido todo este tempo de ensinamento. Vejam, em uma mensagem que o nosso irmão William Souto Santiago nos pregou, em 2008, sábado 4 de outubro de 2008, em Cali, Colômbia, e ele intitulou O que acontece à última trombeta. Ele nos disse ali, em uma parte desta mensagem, diz: todos vão ouvir esta trombeta final, sem ouvi-la não vão poder ter a fé, a revelação de Rapto, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor. O reverendo William Branham, na página 14 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, disse: o sétimo selo não foi aberto ainda. E está muito bem. Falando deste sétimo selo, como virá e quando virá. Ou seja, isso não foi aberto ao público. Mas o reverendo William Branham, no livro dos selos, na página 465, vamos ver esse aqui, que tem as páginas A Fé, sempre, do livro dos selos, página 466, 467. 7 é o número perfeito de Deus. E houve estes 7 trovões consecutivos, um atrás do outro. Estes 7 trovões trovejaram assim, rapidamente, como se eu estivesse ali dizendo algo. Agora notem, pois, que nesse tempo, João começou a escrever e foi dito a ele: não escrevas. Ele nunca falou disso, João não podia escrever, os anjos não sabiam nada disso. Então, o que é? É aquilo do qual Jesus disse que nem os anjos no céu conheciam, nem Jesus mesmo o conhecia, porque ele disse que apenas Deus o conhecia. E agora, na página 464 a 465, diz: no final deste sétimo selo, é o fim das eras da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até o fim da entrada milênio. Todo esse conteúdo, tudo isso está contido no sétimo selo. E ele começa a falar do sétimo selo como um foguete, como que disparado tem 7 etapas. Estamos, Miguel, procurando, vamos procurar esta parte onde diz: a ele convém crescer. 484 aí eu tenho, e 475 diz:
Eu estou dizendo unicamente aquilo que vi e as coisas que foram ditas para mim. Você faça o que você gostar. Eu não sei quem será e nem o que vai acontecer. Vê como aí ele está dizendo, a congregação ali, que ele está dizendo as coisas que vê e as coisas que foram ditas a ele, mas diz a eles, você faz o que você quiser. Ou seja, é o livre-arbítrio que cada pessoa tem em crer ou rejeitar. Ou recebe e crê nas promessas de Deus ou a rejeita. Quando diz não sei quem vai ser, ele está falando de alguém, de uma pessoa. Não sei, eu apenas sei que estes 7 trovões contêm um mistério por cuja razão teve silêncio no céu, e os 7 trovões é a voz do anjo forte, de Cristo. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que estivemos esperando, e agora nos fala de uma pessoa. Talvez este ministério pelo qual vai tratar de converter as pessoas à palavra vai servir de fundamento. Por isso ele disse no livro de citações, páginas 162 e 157, que estava colocando o fundamento, o andame, para que outra pessoa subisse nele, colocando a plataforma, e certamente tem que ser o que ele está anunciando, que vai vir depois dele. Diz, talvez esse ministério pelo qual eu tenho tratado de converter as pessoas à palavra vai servir de fundamento. Se é assim, então estarei deixando vocês para sempre. Ou seja, que não estará ministrando novamente, se foi, e vai voltar na ressurreição dos mortos em Cristo, para o qual já vai estar operando a visão da carpa, e terá um ministério novo aí. Dois ministérios que o Espírito Santo estará operando, que são os ministérios das 2 oliveiras. Veja como aí o irmão William nos fala que ele se foi, o irmão Branham se foi, e que vai voltar na ressurreição, mas para esse tempo já vai estar operando a visão da carpa, porque ele esteve ali vendo esta visão quando o anjo estava mostrando essa visão. Ou seja, foi levado a esse tempo onde ele esteve vendo ali pregações, chamamento e as curas, milagres e maravilhas, ou seja, que já estava funcionando e tinha um ministério novo ali operando. E se tem um ministério novo operando ali, consequentemente tem que ser o ministério que Deus tem no fim do tempo, ou onde estará operando os ministérios de Moisés e de Elias, como aqui diz, dos ministérios que estarão operando o Espírito Santo, que são os ministérios das 2 oliveiras. E aí citando o irmão Branham, não terá 2 aqui ao mesmo tempo. Agora está falando de um homem. Como que Deus fala em cada era, em cada dispensação, a raça humana? Por meio de um homem. E é assim neste tempo no qual estamos vivendo. E diz, agora está falando de um homem, não vai ter 2 aqui ao mesmo tempo. Lembrem que o irmão William está falando deste tempo, onde na visão da carpa e no cumprimento da carpa está sendo manifestada, está sendo cumprida no meio da igreja. Não vai ter 2 aqui ao mesmo tempo. É porque Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. E mesmo que fosse assim, e mesmo que fosse como aconteceu com João no tempo de João e Jesus, e mesmo se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei. Está dizendo a mesma coisa que João Batista disse quando disseram a ele, veja, agora aquele do qual tu testificastes, agora vem mais pessoas a ele, vem e ele batiza mais, ou seja, batiza mais pessoas que tu. É o que estão dizendo. Vem a ele e muitas pessoas são batizadas, e João disse, não pode o homem fazer nada de si mesmo se não for dado por Deus. Ou seja, que não era uma obra humana, era algo da parte de Deus. E então disse, a ele convém crescer e a mim minguar. Essas foram palavras corretas da parte de João Batista. E agora será na visão da carpa, e no cumprimento da visão da carpa, onde estará aquele do qual o reverendo William Branham disse, a ele convém crescer. Aí é onde crescerá ao máximo esse ministério. Vejam, que é no cumprimento da visão da carpa, que essa escritura, onde o irmão Branham falou,
E também João Batista disse essas mesmas palavras, que a ele convém crescer e a mim diminuir. Observem, como no cumprimento da visão da carpa, tem o seu feliz cumprimento, ou seja, o cumprimento total dessa escritura, porque aí é onde esse ministério vai estar na sua máxima expressão, ou seja, onde vai crescer ao máximo esse ministério de Moisés e Elias, Deus operando por meio do Espírito Santo, esses ministérios, por meio do instrumento que ele tem neste tempo final, e continua dizendo, e agora o que todos os que creram na mensagem que Deus trouxe pelo reverendo William Branham, que é o que devem estar buscando, aquele do qual o reverendo William Branham testificou que viria depois dele, ao qual convém que ele cresça, e o qual terá o ministério do último dia e levará a parte culminante do cumprimento da visão da carpa. Cristo em Espírito Santo estará no meio do cumprimento dessa promessa, porque esse é o programa de Deus, por meio de Cristo para a sua igreja, para o último dia. E assim esse mundo vai ser estremecido com a demonstração do poder de Deus em toda a sua plenitude, sem limitações. E assim vai ser que mundialmente verão esta manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, no meio da sua igreja. E um pouco mais depois, nesta mesma mensagem, diz, e agora o reverendo William Branham recebeu da parte de Deus no Rio Ohio, quando esteve batizando ali, quando batizava o número 17, isso foi no mês de junho, dia 11 de junho, por aí, mais ou menos. Depois procuram e me corrijam para anotar em algum lugar. Escutar a voz do anjo que veio nesta chama de fogo, nesta coluna de fogo, e disse, aqui assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, ele disse algumas vezes, tu vai precursar a segunda vinda de Cristo, ou tu és enviado para precursar a segunda vinda de Cristo. E em outras ocasiões também disse, a tua mensagem vai precursar a segunda vinda de Cristo. Por isso, a mensagem do reverendo William Branham é tão importante para o cristianismo e para o judaísmo também. Estará presente, mostrando todas estas coisas que foram prometidas e que foram precursadas pelo reverendo William Branham. Ele falou dessas coisas. E porquanto no Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias, onde está ali a ordem do que vai ser a vinda do Filho do Homem, apareceram Moisés e Elias, e a promessa é que o Filho do Homem vai vir com os seus anjos. Por isso, o reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo, fala de Moisés, de Elias e de Jesus, o qual tudo vai concluir como foi cumprido ali. E a voz do céu, Deus falando, a voz do céu desde a nuvem, ele disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho amado, meu Davi, porque Davi significa amado e se escreve da mesma forma. Davi e amado se escreve igual. E agora, quando os discípulos que estavam com sono e temerosos também saem da visão e vem apenas a um, a Jesus, tudo vai chegar a essa etapa. E então veremos e entenderemos o que está prometido, que vai ser a vinda do Senhor com os seus anjos, e entenderemos a mensagem do precursor, a mensagem que precursou a segunda vinda de Cristo. O povo que estará mais adiantado em todos esses temas e em todo este programa divino da vinda do Senhor, vai ser o que esteja na etapa ou era correspondente a este tempo final, no meio do qual e para o qual a visão da carpa se converterá em uma realidade. Estejamos braço a braço neste trabalho para que se cumpra a promessa da visão da carpa. E um pouco mais adiante, vamos ver aqui, onde ele nos diz algo muito, mas muito importante na mensagem, que ele pregou uma saudação ali aos pastores. E um pouco mais adiante, porque é um tomo especial aqui que prepararam, ou seja, que eu tenho aqui, que foi preparado no México há alguns anos atrás, de 2008, um tomo especial que também tem umas palavras de saudação aos ministros, que foi pregado 11 de outubro de 2008 em Quito, Equador. Diz, em uma parte aqui desta mensagem, diz,
E agora, para o tempo final, estamos esperando grandes bênçãos da parte de Deus. Cristo está como sumo sacerdote no templo celestial, no trono de intercessão, que é o trono de Deus no céu. Ou seja, nesse momento, em 2008 ele estava falando, mas estava ali ainda. Mas Cristo está como sumo sacerdote com seu sangue, convertido este trono, o assento de misericórdia e de intercessão. Enquanto Cristo está como sumo sacerdote, sob a dispensação da graça, quando a sua obra de intercessão termine, o qual vai ser quando tenha sido completa a sua igreja, tenha entrado até o último escolhido em sua igreja, ele terá feito intercessão até pelo último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. O haverá redimido, se levantará do trono do Pai e fará sua obra de reclamação, já não como sumo sacerdote, mas como leão da tribo de Judá. Como disse o ancião João, no capítulo 5 de Apocalipse, já será leão e, consequentemente, juiz. Já não estará como sumo sacerdote, já não terá sangue no propiciatório no céu. O tempo já terá terminado, tempo de redenção. E tem um lugar onde o nosso irmão William escreveu, no livro dos selos, mas é o livro que é de cor preta, que não está editado, digamos assim. Já foi compartilhado ali, já prepararam em Jeffersonville, ou lá na gráfica, que eles têm ali, onde o prepararam, com certeza muitos têm. E na página 369, que é a página onde está esse extrato do livro que temos, que usamos, mas esse livro, que é como é negro, preto, é o 404, de capa preta, já temos lido por aqui, é que ele fala algo. O irmão Branham, ele escreve em cima disso que eu vou ler. Diz: clamaram às pedras e aos montes que os escondessem da mesma palavra da qual eles tinham zombado, porque viam que ele vinha. Escondei-me da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, vem. Eles zombaram da palavra. E agora ali estava a palavra encarnada. E escreve em Elias e Moisés. E eles zombaram dela, tinham rido e zombado deles. Lembre que eles, neste livro dos selos, e na palavra encarnada tinha descido, e a palavra encarnada tinha descido, porque não se arrependeram. Não podiam, já era muito tarde, e eles conheciam o castigo, eles tinham ouvido. Eles tinham ouvido. Ou seja, que se é prometido que esta manifestação das duas oliveiras estaria no meio da sua igreja, sob o ministério, sob carpa, tem que estar nessa manifestação em um homem falando, pregando, porque disse, o haviam ouvido, eles tinham estado em cultos como este e sabiam tudo a respeito, ou seja, estavam bem cheinhos de tudo que estaria acontecendo, aqueles que desprezam a misericórdia de Deus pela última vez a sua igreja, porque ele diz mais adiante, eles sabiam tudo a respeito, ou seja, que por conhecimento não era que eles estavam alheios ao que aconteceria a eles, aqueles que o rejeitariam. E, consequentemente, eles tinham rido, zombado, eles fizeram todas as coisas contra desses ministérios. Mas lembrem que tudo isso tem que ser falado para que assim as pessoas que são ungidas com esse espírito da quinta dimensão cumpram essas promessas, porque toda palavra
que sai de Deus e é falada pelos profetas, tem que ser cumpridas todas essas palavras. Ou seja, que as pessoas que estavam já pedindo aos montes, às rochas que os escondam da ira do Cordeiro, é porque essas pessoas já tiveram uma trajetória para cruzar a linha. E eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que eles profetas tinham predito, a mesma coisa que eles tinham rejeitado. Vê, o mesmo que eles tinham rejeitado, esses profetas já tinham falado antes. Ou seja, que já estão com bastante conhecimento do que vai vir a eles, do que espera por eles, a todos eles. Tinham desprezado a misericórdia pela última vez. E ele escreve, sob as duas oliveiras. Aí ele também escreve isso no livro vermelho, dos selos. Ele tinha escrito, nós tínhamos lido várias vezes, Moisés e Elias, o que recebe o ministério de Moisés e Elias, recebe misericórdia. Ou seja, aí não tem que meter a mão. Mas veja aqui, isso diz, tinham desprezado a misericórdia de Deus, tinham desprezado a misericórdia pela última vez. E ali ele escreve sobre as duas oliveiras. E quando a pessoa despreza a misericórdia, não resta mais do que o juízo. E escreve do lado, ali também, as duas oliveiras. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Ao tomar o título da vida, lembrem, leia um pouquinho antes, quando diz, no capítulo 5 do livro de Apocalipse, já será leão e, consequentemente, juiz, já não vai estar como sumo sacerdote, já não vai ter sangue no propiciatório no céu. O tempo já terá terminado. Tempo de redenção, ou seja, tempo de salvação, tempo de misericórdia. Mas a misericórdia, então ali ele envia pela última vez, por meio do ministério de Moisés e de Elias, diz, e ao tomar o título da vida, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação, o título de redenção, aí as coisas mudarão no céu e, consequentemente, na terra. E para os eleitos vai ser o momento mais glorioso de todos, porque logo, depois de receber o título no céu, o trará à terra, o entregará a um homem para que o coma, para que pregue a todo povo, nação e língua. Ou seja, uma mensagem para toda a humanidade vai vir, mas já não vai ter tempo de redenção, já não vai ter sangue no céu. Aí é onde os ministérios das duas oliveiras estarão fazendo grandes sinais, grandes maravilhas, e aí vai estar se cumprindo plenamente a visão da carpa, porque os milagres e maravilhas são para Moisés e Elias. Vejam que isso é para o tempo onde já não está como o sumo sacerdote no céu. E se entrega ao homem, pois esse homem tem que estar aqui na terra para que coma esse livro e que pregue. Será uma mensagem rápida, vai ser uma mensagem curta que estará sendo pregada para toda a humanidade. E nesta pregação, é a pregação, o ensinamento que os eleitos de Deus estarão recebendo nesse avivamento final. Quando disse virá outro avivamento, vai vir outro tempo, aí é que vem do ocidente este cavaleiro neste cavalo branco, que é a palavra pura, que é o que tem o conteúdo e a revelação do sétimo selo, qual é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos para dar assim a fé, para serem transformados e raptados. Continua dizendo, lembram na página 166 do livro de citações, onde o reverendo William Branham disse, haverá outro avivamento? Verei outro tempo, ou seja, vou ver outro tempo de avivamento, como o que teve em cada uma das eras, onde Deus enviou o mensageiro com uma mensagem. Ele proclamava e chegava e surgia o avivamento dessa era. E vejam o que acabo de falar, vai ter outro tempo? Outro avivamento, diz do ocidente,
aí está falando de Elias em sua quarta manifestação e do ocidente virá um cavaleiro, ou seja, que tem que ter a mirada, a vista onde? No ocidente. E o ocidente é o continente americano. E já na parte norte do continente americano vem Elias em sua quarta manifestação e houve um avivamento da sétima era. Outro avivamento no continente americano, outro avivamento no ocidente. Pode apenas realizar na América Latina e no Caribe. Do ocidente, ou seja, que o próximo avivamento, depois do avivamento do tempo do reverendo William Branham, e o próximo mensageiro, o cavaleiro, será do ocidente, um ocidental, e consequentemente com vestiduras do ocidente e com costumes do ocidente, comendo feijão, comendo arroz, ou seja, a comida mais típica do ocidente, arroz, feijão, um pedacinho de bife, de carne do lado, e alguns países do Chile ou assim, também algumas gostam de coisas assim. Do ocidente vai vir um cavaleiro do cavalo branco, um cavalo branco da palavra diz, percorreremos. Ele não diz recorrerá, ele diz recorreremos, percorreremos. Ou seja, Elias não saiu fora. Ou seja, Elias em sua quarta manifestação se foi e não percorreu esse caminho juntamente com o cavaleiro que viria, porque Elias em sua quarta manifestação é para a sétima era e percorreria esta senda só. Ele diz, a próxima ocasião, ele diz, na qual veja Elias vindo com Moisés, um cavaleiro do ocidente que vem num cavalo branco, e diz, percorreremos, portanto, vai percorrer novamente, é por quinta ocasião, e fica no ocidente, mas não na parte de Laodiceia, nem no território de Laodiceia, mas no território que corresponde a uma nova etapa, a uma nova era, a era da pedra angular. E porquanto Deus está construindo um templo espiritual, esse templo está refletido, representado, simbolizado no tabernáculo que Moisés fez e o templo que o rei Salomão fez, portanto, ao átrio, ao lugar santo e lugar santíssimo. E um pouco mais adiante, nesta mensagem, diz muitas coisas importantes. Vamos ver por aqui. Diz, portanto, vamos ver um pouquinho antes. Portanto, tinha que surgir uma etapa ou uma era representada no lugar santíssimo, para que seja lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, onde obrigatoriamente estará as duas oliveiras, estará a arca do pacto, que é Cristo, a palavra, estará os querubins de ouro, estará os querubins de madeira de oliveira também, como no templo de Salomão, coberto de ouro, ou seja, nos fala desses ministérios sendo manifestados através de carne humana, e o ouro, a divindade, Deus, aí se manifestando. Isso tudo corresponde ao tempo final. Por isso, em Apocalipse 11, encontramos fora das sete eras, e está ligado ao templo. Porque vejam, João, quando ele fala das duas oliveiras e estas coisas, está falando primeiro do templo aí, do qual ele estava vendo, ou seja, que é uma manifestação fora das eras. E em umas palavras de saudação também, vamos ver aqui se são as mesmas, mas no final, terminando diz, e a alimentação das congregações, mantendo sempre o alimento a tempo, e tendo sempre a maior tela, eles e a menor tela. O pastor, reticências, se o pastor tem alguma tela para ver as notícias, as transmissões, que seja menor, e a maior para a congregação, e preparando-nos para quando esteja em pleno cumprimento a visão da carpa, que todas estas transmissões que se realizam desde este lugar possam tê-las todas, as congregações possam tê-las, vendo as telas que têm com bom áudio, para que assim estejam vendo e ouvindo, como se estivessem no lugar de onde esteja se realizando as atividades. Ou seja, que além de ter as telas para ver, os telões, também um bom áudio para ouvir. E se está dizendo que tem que ter um bom áudio para ouvir,
é porque estará sendo pregado, falado, tudo que os filhos de Deus em toda a face da terra precisam ouvir para receberem a fé de rapto. Tudo isso é parte do cumprimento da visão da carpa, onde vai chegar a essa etapa máxima, onde Deus coroará esses ministérios com todos esses sinais e milagres que nos fala as Escrituras e também na mensagem do irmão Branham, na mensagem do nosso irmão William, de tudo que estará acontecendo no meio da sua igreja, no cumprimento pleno da visão da carpa. Estejamos com os olhos espirituais bem abertos, porque tudo o que Deus está cumprindo nesse tempo, no meio da sua igreja, é o que já foi falado e profetizado por Deus, por meio dos seus profetas, e o que está se realizando nesse tempo em prol dos escolhidos de Deus. Mas lembrem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os perdidos também, ou seja, que é para todos os grupos, é para toda a humanidade, incluindo também os 144 mil judeus. Ou seja, que essa etapa impacta toda a raça humana, impacta até a natureza, os céus, a terra, impacta até os céus, porque até ali se ouvirá a voz para que eles que estão ali ouçam, e ao ouvir esta grande voz de ressurreição, como Lázaro ouviu ali, ressuscitem. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu já estava terminando, mas essa parte da sexta dimensão, dos que são da sexta dimensão, que vão ouvir. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Porque os que estão na sexta dimensão vão estar ouvindo essa voz, e ao ouvi-la estarão recebendo assim o chamado para retornar novamente até no meio do seu povo, ou seja, do povo desse tempo, virão essa etapa de ouro, que é a era de pedra angular, a era vigente, a era onde ele vai cumprir essa promessa da ressurreição. Veja se eu encontro aqui rapidinho, mas logo depois, nesses dias, nós podemos procurar onde ele fala de que será a voz de Deus falando, e eles estarão ouvindo essa voz. Talvez eu não consiga assim rapidinho, mas logo estaremos procurando. Bom, para mim tem sido um grande privilégio e uma bênção poder ter enviado as palavras de saudações a todos os irmãos ali em São Felipe, Veracruz, Venezuela. E Deus te abençoe, irmão Miguel, grandemente, a Ruth também, e a todos os ministros e irmãos ali reunidos nesta tarde. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos.